Pronto, vamos lá, bacana, voltamos aí, ótimo. No bloco anterior, trabalhávamos com inquérito, eu consignei o item de retomada, agora para aferirmos o procedimento da investigação. Eu vou setorizar o procedimento em etapas, formulando todos os desdobramentos importantes para o nosso concurso. Então vamos trabalhar em conjunto? Ora, Nestor, você indagaria qual é a primeira etapa do procedimento do inquérito. Eu quero destacar a primeira etapa de maneira bastante intuitiva como o correspondente início da investigação. Ora, como é que a investigação criminal ela é deflagrada? Você há de convir que o inquérito ele é um procedimento escrito. Eu pretendo encontrar a peça escrita que demarca o início da investigação policial. E para que não exista especulação, essa peça escrita é a portaria. Então, olha o ponto cirúrgico importante para que eu possa destacar a matéria. O inquérito é deflagrado por meio de uma portaria. Maravilha. Mas, tecnicamente, Nestor, o que é a portaria? Me permita formular agora, com cuidado, uma definição. Intuitivamente, eu posso afirmar o seguinte: a portaria é a peça escrita que demarca o início do inquérito. Maravilha. Mas no tratamento da portaria, eu aponto substituição. Mas por que isso? Algumas peças podem funcionar como se portaria fossem, dispensando o delegado de baixar uma nova. Quer ver? Quando o delegado preside a lavratura do auto de flagrante, o auto de flagrante já pode ser considerado como portaria. Ou então, quando o delegado recebe uma requisição do MP para deflagração do inquérito, aquela requisição já poderá funcionar como portaria. Então, essa sutileza importante nos diversos concursos, me permite dizer o seguinte: algumas peças podem funcionar como portaria. A exemplo do auto de flagrante ou da requisição do MP. Maravilha. Mas ainda no tratamento da matéria, para que o delegado baixe a portaria e deflagre o inquérito, é necessário que ele saiba que o crime aconteceu. E o que é mais usual? Que alguém compareça no departamento de polícia e preste uma notícia-crime. Então, muito cuidado, porque é um equívoco frequente afirmarmos que o sujeito foi na delegacia prestar queixa. Isso é um equívoco imperdoável em concurso. Queixa é o nome da inicial acusatória que demarca o exercício da ação privada. Se eu quero provocar o delegado para a deflagração do inquérito, nós vamos prestar notícia-crime. Então, no tratamento da matéria, eu quero agora focar na análise da correspondente notícia-crime. E o que é a notícia-crime? Eu aponto, é a comunicação da ocorrência de uma infração à autoridade com atribuição para agir. É o que chamam vulgarmente por aí de queixa, e vamos deletar essa palavra do nosso vocabulário quando estivermos estudando o tema inquérito. Mas, Nestor, quem é que vai figurar como noticiante? Me permita, ao lado da definição da notícia-crime, apresentar para você uma observação com a seguinte referência: classificação. Ora, quais são as modalidades de notícia-crime? Primeiro, eu tenho a chamada notícia-crime direta, também conhecida como notícia-crime de cognição imediata. Ora, vamos atribuir a notícia-crime direta ou de cognição imediata a quem? Ouça primeiro. Ela surge em razão da atuação da polícia
ou em virtude do papel da imprensa. Então, quando a polícia está atuando, é possível que um crime seja descoberto. E o delegado, então, se vê obrigado a deflagrar a investigação. É uma notícia-crime direta, de cognição imediata. O mesmo acontece quando a comunicação do fato é dada pela imprensa, notadamente num furo de reportagem. O delegado, então, se vê obrigado a agir. É também uma notícia-crime direta. Portanto, no tratamento da matéria, o que seria a notícia-crime direta? É aquela atribuída ao papel da polícia ou da imprensa. Maravilha. Mas ao lado da notícia-crime direta, eu quero fazer com você uma advertência. Nestor, que advertência seria essa? Olha o título. Notícia-crime apócrifa ou inqualificada. Ora, o que seria uma notícia apócrifa ou inqualificada? Se o concurso fosse hoje, daria para sair do outro lado. A notícia apócrifa é o que vulgarmente chamamos de notícia anônima. Só que a Constituição Federal assegura a livre manifestação do pensamento, mas ela veda o anonimato. Nestor, diante de uma notícia anônima, o delegado poderá, de imediato, instaurar o inquérito? Não. Ora, para os tribunais superiores, o delegado primeiro deve aferir a pertinência daquela notícia, a verossimilhança, a plausibilidade, se acautelando. E, se for o caso, o delegado baixa a portaria e instaura o inquérito. Então, precisamos de uma verificação prévia. E a verificação prévia é o elemento de segurança para que o delegado possa aferir se realmente existe alguma plausibilidade diante da notícia anônima, ora, deliberando pela instauração ou não da investigação. Tudo bem? Essa é a ideia. Então, na notícia inqualificada, qual é a minha preocupação? Deve o delegado aferir a plausibilidade e a pertinência para só então deliberar pela instauração ou não da investigação. Tudo bem? Essa é a lógica. Uma notícia anônima autoriza a imediata instauração do inquérito? Qual é o entendimento dos tribunais superiores? Não. Agora eu avanço, eu saio aqui especificamente da notícia crime direta ou de cognição imediata, e no tratamento da notícia crime, ainda com esse ímpeto classificatório, num outro prisma, eu vou aferir com você a chamada notícia crime indireta, também conhecida como notícia crime de cognição imediata. Ora, uma notícia crime indireta ou de cognição imediata é aquela prestada por pessoa estranha à polícia, mas devidamente identificada. É o sujeito que se expõe, que se apresenta e comunica o fato delituoso. Mas, Nestor, quem é que pode figurar como noticiante? Quem seriam esses noticiantes? No âmago da notícia crime indireta, o primeiro sujeito que pode figurar como noticiante, eu vou destacar, é a vítima ou o seu representante legal. E a vítima noticia o crime por meio de um requerimento. Maravilha. Então, quando a vítima provoca a autoridade com o intuito de que o inquérito seja deflagrado, ela está requerendo a instauração do inquérito. Só que, desgraçadamente, requerimento é pedido. E a vítima pode se deparar com uma situação inusitada onde o delegado nega a instauração da investigação. Nestor, qual é, então, a solução apresentada pelo Código? Ela é até frustrante. Mas se o delegado negar a instauração de inquérito diante do requerimento da vítima, ouça primeiro, caberá recurso administrativo
endereçada ao chefe de polícia. Esse recurso não passa pelo Poder Judiciário. Esse recurso não passa pelo MP. É um recurso protocolizado perante o superior do delegado, para que ele delibere se o inquérito será ou não instaurado. Portanto, uma primeira provocação importante, eu formulo aqui a nossa conclusão 1. Diante da denegação quanto à instauração do inquérito, caberá recurso administrativo endereçado ao chefe de polícia. Beleza? É o que eu extraio do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Bacana? Agora, me permita uma segunda conclusão. Nos crimes de ação privada e nos crimes de ação pública condicionada, a instauração do inquérito pressupõe a manifestação de vontade do legítimo interessado. Sem a provocação por parte do legítimo interessado, o delegado não poderá deflagrar a investigação. Então, olha o cuidado. Num tema muito frequente em concurso, eu formulo a segunda conclusão: crimes de ação privada e de ação pública condicionada. Então, a matéria é regulada no artigo 5º, parágrafos 4º e 5º do CPP. Leia, a instauração do inquérito, ela dependerá da prévia manifestação de vontade do legítimo interessado. Tudo bem? Agora, Nestor, quem é que ainda poderá figurar como noticiante? Eu supero a figura da vítima ou do seu representante legal e quero destacar agora o MP ou o juiz. E eles noticiam o crime por meio de uma requisição. É o que eu extraio do artigo 5º, inciso 2 do CPP. É verdade que, diante do sistema acusatório, o juiz não deve estar requisitando instauração de inquérito policial, coisa alguma. Mas o Código de Processo Penal, na sua literalidade, regula a matéria. Só que qual é o ponto-chave? A requisição é sinônimo de ordem. Mesmo inexistindo subsunção hierárquica entre delegados, juízes e promotores, o delegado deverá atender a requisição por imposição normativa. Tudo bem? Agora, Nestor, quem é que ainda poderá figurar como noticiante? Eu destaco, no âmago da notícia crime indireta, olha o detalhe, qualquer pessoa do povo. Então, qualquer um de nós poderá noticiar o fato cuja vítima é um terceiro que muitas vezes sequer conhecemos. Mas isso é possível nos crimes de ação pública incondicionada. Por quê? Num crime de ação pública incondicionada, o delegado já deverá deflagrar o inquérito de ofício. Portanto, não é razoável imaginarmos que ele não vai atender a provocação emanada por qualquer pessoa do povo. Então, nesse contexto, olha o detalhe. Dentro desta atuação, eu destaco tal notícia é possível nos crimes de ação pública incondicionada. Beleza. É o que eu extraio do artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. Ora, pois o delegado deve deflagrar o inquérito de ofício. Beleza? À luz do artigo 5º, inciso 1 do CPP. Bacana? Agora, para que eu possa fechar a notícia crime, verticalizando o grau de complexidade do nosso concurso, me permita aqui formular uma primeira observação. Qual seria? Eu destaco delatio criminis com força coercitiva. Ora, Nestor, o que seria uma delatio criminis com força coercitiva? Se o concurso fosse hoje, teríamos como sair do outro lado? Só ouça primeiro. Delatio criminis com força coercitiva nada mais é do que a notícia crime extraída da prisão em flagrante.
E ela pode ser uma notícia-crime direta ou indireta, a depender daquele que promover a captura. Ora, a polícia tem o dever de promover uma prisão em flagrante, então seria uma notícia direta. Mas além da polícia, quem é que pode prender em flagrante? Qualquer do povo. E quando isso acontecer, estaremos diante de uma notícia indireta. Beleza? Então, o que seria delácio crimes com força coercitiva? É a notícia extraída da prisão em flagrante, podendo ser direta ou indireta. Beleza? É o que a gente extrai do artigo 301 do CPP. Agora, me permita uma outra observação. Delácio crimes postulatória. Se o concurso fosse hoje, dava para sair do outro lado. O que é uma delácio crimes postulatória? Ela é típica do Instituto da Representação, que tem cabimento nos crimes de ação pública condicionada. Então, na ação pública condicionada, a vítima estará representando com o intuito de que a investigação seja deflagrada. E essa representação, ela é cognominada de delácio crimes postulatória. Portanto, o que seria delácio crimes postulatória é sinônimo do Instituto da representação, típico da ação pública condicionada. Beleza? Agora, a primeira etapa do procedimento é o início do inquérito, que acontece por meio da portaria, e para que o delegado baixe a portaria, temos que ter conhecimento do fato delituoso, e eu abri, então, um parêntese para aferirmos a nossa notícia-crime. Eu vou avançar e agora vou lançar você na segunda etapa do nosso procedimento. E qual seria, Nestor, a segunda etapa procedimental? Eu passo, nesse momento, a trabalhar com a segunda etapa, que revela a evolução do inquérito. Como é que o inquérito evolui? Como é que o inquérito ganha musculatura, força, robustez? Isso acontece por meio do cumprimento de diligências. Diligências que são realizadas de maneira discricionária. Os artigos 6º, 7º, 13A e 13B de bola, de maneira não exaustiva, apontam inúmeras diligências que podem ou devem ser cumpridas para melhor aparelhar a investigação. Então, nesse contexto, na segunda etapa, eu afirmo, o inquérito vai evoluir por meio do cumprimento de diligências realizadas de forma discricionária. Beleza. É o que a gente extrai dos artigos 6º, 7º, 13A e 13B, todos do CPP. E nesse momento, eu lanço você na terceira etapa do procedimento, que é o encerramento. Então a pergunta, mas gestor, como é que o inquérito é concluído? Como é que o inquérito chega ao fim? Se nós estamos diante de um procedimento escrito, eu preciso de uma peça escrita que simbolize o exaurimento do inquérito. E essa peça é o relatório. O relatório se coloca momentaneamente como espectador ou espectadora. Ele traduz de maneira minudente tudo aquilo que foi realizado na fase investigativa. E, eventualmente, no relatório, o delegado vai justificar alguma diligência que não foi implementada, mas que era pertinente. Imagine que o delegado deixou de ouvir uma testemunha que estava viajando até o momento da conclusão da investigação. No relatório, o delegado vai apontar o nome daquela testemunha e o correspondente endereço. Então, aqui, nessa estruturação, ora, como é que o inquérito é encerrado, Nestor? Eu afirmo, com todo o cuidado, olha o detalhe, o inquérito é concluído por meio da elaboração de um relatório. Beleza?
Esse é o ponto-chave dentro da própria conclusão da nossa investigação, à luz do que eu extraio do artigo 10º, parágrafos 1º e 2º do CPP. Maravilha. Até aqui, nós edificamos a espinha dorsal do procedimento. Eu quero agora apontar os correspondentes desdobramentos. Então, nesse momento, no clímax da aula, você vem para o tópico dos mais relevantes. Qual seria? Desdobramento do procedimento. Ora, de que maneira? O que é que nós temos até aqui? Eu estou diante dos autos do inquérito com o relatório. Maravilha. O delegado concluiu o inquérito, promoveu o devido relatório. Teremos a remessa para quem? À luz do Código de Processo Penal, a remessa é feita para o juiz. E a reforma promovida pelo pacote anticrime ainda aponta que o juiz que receberá o inquérito é o juiz das garantias. É evidente que a figura do juiz das garantias ainda não foi implementada. Então, remeteremos ao magistrado competente. Com isso, qual é o passo subsequente? Ora, se o delegado relatou o inquérito, eu afirmo, teremos a remessa ao juiz. Bacana? Então, a remessa é feita ao magistrado, à luz do artigo 23 do CPP. Maravilha. E qual seria o próximo passo do desdobramento? Cabe ao juiz abrir vistas ao Ministério Público. Beleza. Então, o juiz, diante do inquérito que lhe foi remetido, vistas ao MP. Sensacional. Agora, um membro do Ministério Público, diante dos autos, ele tem um cardápio de alternativas riquíssimo. E é esse cardápio que eu pretendo desenvolver. Então, vamos avançar em conjunto. Eu destaco da seguinte maneira. Diante dos autos, o membro do MP terá as seguintes alternativas. Ora, quais são as alternativas? Me permita apontar a primeira alternativa, veja se faz sentido. Se o promotor entender que estão presentes indícios de autoria, da materialidade e das circunstâncias da infração, é sinal de que o inquérito foi exitoso. É sinal de que o inquérito cumpriu o seu objetivo. Então, caberá ao MP oferecer a denúncia, apresentar a inicial acusatória ao juiz, com o intuito de que seja deflagrado o processo. Portanto, na primeira alternativa, eu aponto, diante do lastro indiciário, caberá ao MP a oferta da denúncia, com o objetivo de que seja deflagrado o processo. É o que eu extraio da exegese do artigo 24 do CPP. Sensacional. Mas aqui eu quero formular uma observação estratégica. Se o crime tem pena mínima inferior a 4 anos, foi praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa e está fora do contexto da Lei Maria da Penha, caberá o acordo de não persecução penal. Vale dizer, o membro do Ministério Público está autorizado a ofertar uma medida alternativa ao suposto autor do crime. Se ele aceitar, o juiz homologará o acordo, desde que ele confesse circunstanciadamente o fato, devidamente assessorado pelo seu advogado. E se forem adimplidas todas as obrigações, teremos então a extinção da punibilidade. Então, ao lado da oferta da denúncia, eu quero fazer essa observação cirúrgica para realçar o acordo de não persecução penal, regulado aonde? No artigo 28A do CPP. Bacana? Tudo bem. Agora, me permita avançar com uma segunda alternativa conferida ao membro do MP, diametralmente oposta ao contexto da primeira alternativa. Nestor, como assim? Seja mais claro. Pretendo ser.
O membro do MP pode analisar os autos do inquérito e entender que não há lastro indiciário que autorize a oferta da denúncia. É um inquérito superficial, é um inquérito inconcludente. Mas o membro do MP, ele tem esperança de que o lastro indiciário seja imediatamente obtido. Então, caberá aqui a requisição de novas diligências. Mas ouça, requisição de novas diligências consideradas imprescindíveis ao início do processo. Então, nesse cenário, olha a carga axiológica dessa expressão. Algo imprescindível é algo extremamente importante para que a inicial acusatória seja deflagrada. Não é a política do menor esforço, não é a lógica da mera conveniência, é a imprescindibilidade. Por isso, Nestor, qual é a segunda alternativa? Eu destaco para você da seguinte maneira: diante da insuficiência do lastro indiciário, é possível que exista a esperança da imediata obtenção. Beleza. Logo, caberá o quê, Nestor? Olha o detalhe. A requisição de novas diligências consideradas imprescindíveis ao início do processo. Beleza? Eis a lógica que você poderá extrair aqui do artigo 16 do CPP. Tá claro? Essa a segunda alternativa importante. Maravilha. Agora, eu vou me permitir avançar. Porque a terceira alternativa é aquela que comporta o maior número de desdobramentos. É possível que o promotor analise os autos do inquérito e entenda que não há viabilidade para a deflagração processual. Então, até a esperança morreu. Nesse cenário, caberá o quê? O arquivamento da investigação. O grande, entre aspas, problema é que o pacote anticrime reformulou o modus operandi do arquivamento. Nós temos uma sistemática ainda vigente e uma sistemática trazida pelo pacote e que tende a nascer. Por que tende a nascer? Porque a inovação trazida, ela foi suspensa por deliberação do ministro Luiz Fux no Supremo. A pretensão de um arquivamento interna corporis ainda não eclodiu. Então, Nestor, ora, como é que você pode organizar a matéria? Eu vou destacar, nesse momento, a terceira alternativa. De que forma? Inexistindo viabilidade para a deflagração do processo, caberá o arquivamento da investigação. Beleza? Então, essa é a lógica. E nesse momento, eu chego no ponto alto da matéria. Por quê? Olha a minha preocupação. Nessa terceira alternativa, eu formulo uma observação. Procedimento. E eu destaco o procedimento atualmente aplicado. Ora, de que forma? Ainda hoje, se é caso de arquivamento, cabe ao membro do MP requerer ao juiz. E se o juiz concordar, ele homologa. Então, ainda hoje, o arquivamento é feito pelo juiz, pressupondo requerimento ministerial. Portanto, no procedimento atual, eu destaco o seguinte: olha o cuidado, cabe ao MP requerer o arquivamento ao juiz. Diante da concordância, o juiz homologa. Beleza? Então, o arquivamento ainda hoje é feito pelo juiz, pressupondo requerimento do MP, o que o caracteriza como um ato complexo. Mas nesse item,
cirurgicamente, eu faço uma advertência. Discordância. Então, precisamos aferir a situação onde o juiz discorda do arquivamento, no procedimento que está sendo aplicado ainda hoje. E eu pretendo aferir essa situação no nosso próximo bloco. Aguardo você. Um abraço.